E se eu te dissesse que desde o momento em que nasceu, na verdade, muito antes do seu primeiro suspiro, você está numa conversa ininterrupta com o universo? Que cada pensamento seu é um sussurro silencioso, cada emoção um sinal, e cada palavra que sai da sua boca, uma pedra lançada no oceano cósmico, criando ondas invisíveis, e que o universo, sem exceção, responde a você todas as vezes. Essa ideia pode parecer distante no início, porque a maioria de nós se acostumou a viver a vida como uma série de eventos aleatórios, um caos fora de nosso controle, ou o jogo de um destino cego. Vivemos presos nos limites da nossa própria mente, acreditando que nossos pensamentos são privados e nossas emoções passageiras. Mas é exatamente aqui que começa o problema. A maioria de nós nem percebe que esse diálogo está acontecendo. Ignoramos os sinais, descartamos as coincidências significativas da nossa vida, aqueles momentos estranhos e inexplicáveis como simples acaso. E depois nos perguntamos por que ficamos presos nos mesmos ciclos, por que atraímos sempre o mesmo tipo de pessoa, ou por que alguns sonhos simplesmente não se realizam. Ficamos com a decepção ecoando no silêncio de nossas preces não respondidas, quando, na verdade, nada é aleatório. Nenhum encontro é sem sentido, nenhum padrão repetido é coincidência. O universo não está em silêncio, apenas esquecemos sua língua. O grande curandeiro da alma, Carl Jung, falou sobre isso naquela camada profunda que chamou de inconsciente coletivo, um lugar além da nossa história pessoal, onde todos nós estamos conectados à memória e sabedoria compartilhada da humanidade. É daí que vem esse diálogo. Além das palavras, fora dos limites da lógica, como uma troca pura de energia e intenção. O universo sempre está ouvindo, sempre respondendo, sempre refletindo de volta a energia que você emite, como um espelho. A verdadeira pergunta não é se o universo está prestando atenção. A verdadeira pergunta é: você está ouvindo ele? Nesta jornada, vamos deixar de lado clichês flutuantes e bons desejos vazios. Vou te apresentar 5 verdades reais, 5 práticas e 5 chaves ancestrais para se comunicar conscientemente com o universo e realmente receber respostas. E a primeira palavra não é uma palavra como você pensa. É uma sensação, uma frequência, uma vibração. Esse é o primeiro e mais fundamental segredo de conversar com o universo. Ele não fala as línguas que conhecemos, nem português, nem inglês, nem nenhuma outra. A única língua que ele entende é a energia, a linguagem mais básica da existência. Pense nisso por um momento. A cadeira em que você está sentada, o aparelho que segura na mão, até os pensamentos passando pela sua mente. Tudo, no nível mais fundamental, são energias vibrando em diferentes velocidades. Isso não é apenas um conceito filosófico, não é um desejo, é a física do universo. Por isso, algumas pessoas têm padrões que se repetem constantemente em suas vidas, relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, dificuldades financeiras que nunca superam, ciclos emocionais que as puxam como um redemoinho. Sem perceber, essas pessoas tocam a mesma música, o mesmo disco arranhado, repetidamente. E o universo, com precisão infalível, continua refletindo esse sinal de volta a elas. Se você pensa constantemente que as pessoas vão te decepcionar, a vida nunca se cansa de apresentar evidências que confirmam essa crença. Se há um sussurro de inadequação nos bastidores da sua mente, mesmo seus maiores sucessos não te darão satisfação. Se você carrega no coração um medo de escassez, mesmo quando abundância e prosperidade batem à sua porta, você não consegue deixá-las entrar. A razão não é que a vida seja injusta. A razão é que a energia não mente. No que você foca, aquilo expande. O que você espera, você convida. No que você acredita profundamente, você cria. Mas é exatamente aqui que a maioria de nós erra. As pessoas acham que o universo responde às suas palavras, seus caprichos passageiros ou seus desejos conscientes, quando, na verdade, o universo não entende de linguagem, ele entende de vibração. Então a pergunta real é: o que você está realmente emitindo? Não o que você pensa que está emitindo, não o que deseja sentir,
mas o que realmente pulsa dentro de você. Qual é essa energia real que está vibrando no núcleo da sua existência exatamente agora? Porque até você mudá-la, nada muda. No momento em que você a muda, tudo muda. Como nos lembra uma frase famosa, você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E o universo está em silêncio, ouvindo você a cada instante para descobrir quem você é. Então, se entendemos essa linguagem, se aceitamos que o universo fala em frequências, como participamos dessa conversa? É aqui que entram as duas primeiras chaves que abrem as portas desse diálogo ancestral. Primeira chave, não é rezar, é declarar. A maioria de nós aprendeu a rezar como se estivéssemos pedindo, suplicando, até negociando. Como se houvesse um poder separado de nós, em algum lugar distante, que vai aprovar ou rejeitar nossos pedidos. Elevamos nossas orações a partir de um lugar de falta, de impotência, de necessidade de algo externo para mudar nossa vida. O que não percebemos é, quando suplicamos, fortalecemos exatamente nossa condição atual. Quando imploramos por algo, você valida a realidade de que ele não está em você. Quando pede uma saída estando em desespero, você aprofunda a sensação de impotência. Lembre-se, o universo não ouve palavras, ouve energia. E a energia que você está emitindo é a energia da escassez. A verdadeira oração não é apresentar uma petição, é um alinhamento. É o ato de trazer-se à mesma frequência da realidade que deseja criar. As orações mais poderosas não são sussurradas com desespero, mas declaradas com certeza inabalável e entrega. Não são de quem implora por um milagre, mas de quem aceita o milagre como já realizado. Isso é agradecer por já ter recebido, em vez de desejar. É sentir cada célula do seu corpo trabalhando em perfeita harmonia, em vez de suplicar por saúde. É tornar seu coração o próprio amor, em vez de procurá-lo. Essa é a arte de falar a partir da integridade, não da falta. Porque o que você busca já está buscando você. Tudo o que você precisa fazer é encontrá-lo na mesma frequência. E isso nos leva à segunda chave. Não é meditar, é ouvir. Se a oração é falar, a meditação é ouvir. É a outra metade da conversa. O universo envia constantemente mensagens, sinais e orientação. Mas a mente da maioria de nós é tão barulhenta, a vida tão agitada, que não conseguimos ouvir esses sussurros. Pedimos um sinal, mas não reconhecemos o sinal que aparece ao nosso lado por causa dos monólogos intermináveis de preocupação em nossa mente. Buscamos clareza, mas o burburinho de nossos pensamentos nunca permite que essa clareza surja. A meditação não é apenas um exercício para relaxar ou reduzir estresse, como muitos pensam. É o ato de criar espaço para as respostas das perguntas que você fez. É diminuir o ruído estático da vida cotidiana para permitir que o sinal fino e claro do universo chegue até você. Quando silencia esse ruído, quando senta em silêncio, quando abandona a necessidade de controlar cada resultado, você dá permissão para ser guiada. As respostas não vêm em palavras, vêm como um estado de saber, como um relâmpago que de repente ilumina sua mente, mudando completamente sua perspectiva. Como uma inspiração inesperada, uma solução que se infiltra em você, ou aquela paz indescritível. Se você sentiu que suas orações ficaram sem resposta, que a meditação não funcionou, que o universo ficou em silêncio para você, a verdade é muito simples. Você não estava na conversa. Estava falando sem ouvir, pedindo sem permitir. Procurava sem estar presente o suficiente para perceber que as respostas já estavam lá. Quando aprendemos a ouvir e colocamos nossa intenção como uma declaração, entramos em uma das fases mais criativas e mágicas do nosso diálogo com o universo. A terceira chave é a arte de usar aquela tela de cinema infinita dentro de nossa mente. O nome dessa chave é visualização. Sua mente não é apenas um baú que armazena memórias ou uma fábrica que produz pensamentos. Sua mente é uma sala de ensaio, um lugar onde a realidade faz seus testes. Cada imagem que você mantém, cada cena que reproduz repetidamente, cada sonho de futuro que constrói, esses não são apenas fantasias vazias.
são algumas das instruções mais claras que você envia ao universo. O universo não apenas ouve suas palavras, ele também assiste ao filme que gira incessantemente em sua mente. E você perceba ou não, esse filme molda sua vida cena por cena. A maioria das pessoas não entende o poder da visualização, porque a veem como uma ação passiva, um tipo de devaneio, sonhar acordado com coisas que esperamos que aconteçam. Mas a visualização verdadeira é uma ação ativa. É um processo energético que remodela a realidade de dentro para fora. Quando você visualiza vividamente, não está apenas pensando em algo. Você está experimentando-o antes que ele se manifeste no mundo físico. E isso é uma verdade que a ciência também começou a desvendar. Seu cérebro não sabe a diferença entre uma experiência vivida vividamente e uma experiência realmente vivida. Incontáveis estudos neurológicos mostraram que, quando você imagina algo com grande riqueza de detalhes, as mesmas regiões do cérebro se iluminam exatamente como se você estivesse realmente realizando aquela ação. É por isso que atletas de elite fazem ensaios mentais antes das competições. É por isso que empreendedores bem-sucedidos visualizam suas metas como se já as tivessem alcançado. Porque quando você está totalmente engajado, a mente começa a influenciar o corpo, as emoções e, finalmente, a realidade externa. Mas a visualização não é apenas sobre ver. O verdadeiro segredo está na emoção que acompanha aquela imagem. Quanto mais forte a emoção, mais forte o sinal que você envia ao universo. Não basta se imaginar bem-sucedida. Você precisa sentir o entusiasmo, o orgulho, a satisfação que aquele sucesso traz. Não basta pintar o amor em sua vida. Você precisa sentir o calor, a segurança, a presença desse amor em todo o seu ser. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas visualizam o que querem, mas continuam carregando a energia da dúvida, do medo, da inadequação. Elas veem o sonho, mas não sentem como se ele já fosse real. E lembre-se, o universo responde não ao que você deseja, mas ao que você embode, ao que você torna concreto. Se você quer prova de que a visualização funciona, olhe para os momentos em que a usou sem perceber, na direção oposta. Momentos em que repetidamente reproduziu os piores cenários em sua mente, imaginou como tudo poderia dar errado e sentiu aquele medo como se já fosse real. Quantos desses medos que você imaginou, de alguma forma se tornaram realidade? Isso não foi coincidência. Foi criação involuntária. Foi visualização reversa. Você já está fazendo visualização a cada momento de cada dia. Se soubesse que cada imagem mental é uma semente plantada no tecido da realidade, você seria muito mais cuidadosa com no que foca. Você começaria a ver a visualização não como um devaneio passivo, mas como uma mensagem direta enviada ao universo. E quando você junta clareza, emoção e repetição, você não apenas imagina o futuro, você começa a criá-lo. Depois de plantar as sementes de uma nova realidade em nossa mente e carregar sua sensação em nosso coração, chegamos a 2 passos poderosos que selam nosso diálogo com o universo e o manifestam no mundo físico. A 4ª e 5ª chaves são para aqueles que escolhem não apenas desejar, mas ser. A 4ª chave é usar a magia das palavras corretamente. Não afirmações, mas reprogramação. Muitos de nós já ouvimos falar de afirmações. A ideia de repetir frases positivas para fazer um pedido ao universo. Eu sou bem-sucedida. Eu sou rica. Eu sou amada. Mas muitos tentaram isso e ficaram decepcionados. Por quê? Porque as palavras em si não são mágicas. O verdadeiro poder está no que essas palavras fazem nas camadas mais profundas de sua mente. E se você não muda as crenças que operam em seu subconsciente, não importa quantas palavras repita, sua realidade não muda. Seu subconsciente é o sistema operacional da sua vida. Ele foi programado desde o momento em que nasceu, pela sua família, cultura e experiências que moldaram você. Ele governa seus pensamentos, hábitos, reações automáticas e, finalmente, o que você atrai para si. Se quando criança lhe disseram que dinheiro é difícil de ganhar, que relacionamentos são dolorosos ou que você não é boa o suficiente, essas mensagens não ficaram apenas na sua mente.
Elas se tornaram parte de sua identidade, e quando uma crença é aceita pelo subconsciente, ela opera em segundo plano, afetando tudo, sem que você perceba. É por isso que as afirmações podem funcionar. Elas são como novos códigos escritos sobre esses programas antigos e ultrapassados. Elas reprogramam seu subconsciente com novas instruções. Mas para funcionarem, precisam ser feitas corretamente. Você não pode repetir palavras como um papagaio que entram em conflito com suas crenças. Se as palavras que você diz colidem com as crenças profundas, seu subconsciente as rejeita como um vírus. É por isso que pessoas que fazem afirmações sem acreditar sentem que nada muda. Elas dizem uma coisa, mas acreditam em outra completamente diferente. E o subconsciente sempre segue a crença, nunca as palavras. O segredo para fazer afirmações funcionarem é a harmonia emocional. Não é apenas dizer as palavras, é senti-las como verdade. Quando diz, eu sou valiosa, não apenas fale as palavras. Encontre um momento na sua vida, por menor que seja, em que você realmente se sentiu valiosa. Ancore-se naquela emoção. Deixe-a expandir dentro de você. Porque o universo não responde a palavras vazias. Ele responde à vibração que essas palavras criam dentro de você. E isso nos leva à chave mais poderosa, mais concreta, mais transformadora. A quinta chave. Não é esperar, é ser. Este é o ato que une todas as outras chaves e lhes dá vida. Não é apenas desejar, imaginar ou dizer. É materializar a realidade desejada na sua existência e ações, aqui e agora. Podemos chamar isso de criação consciente. É entender que o universo não se move até que você dê o primeiro passo. O universo reflete de volta para você o seu nível de certeza. Se você hesita, duvida, continua questionando se algo vai acontecer ou não, o universo reflete essa incerteza de volta a você, como um espelho. Ele não te pune, apenas responde à vibração que você emite. Muitas pessoas, sem perceber, sabotam suas próprias criações. Elas definem suas intenções, visualizam seus sonhos, dizem suas afirmações, mas imediatamente voltam a viver na energia de escassez, decepção e impaciência. Todo dia verificam os sinais. Cadê? Perguntam. Sem perceber que o próprio ato de perguntar fortalece a crença de que ainda não está aqui. Criação consciente é a diferença entre querer e ser. Em vez de implorar por um resultado, você começa a viver como se ele já estivesse acontecendo. Em vez de procurar constantemente por provas, você age com a confiança de que é inevitável. Porque o universo responde não à pessoa que você deseja ser um dia, mas à pessoa que você é agora. Essa é a verdadeira mudança. Essa é a chave mestra. Você não é mais vítima, não é mais mendigante. Você é a arquiteta da sua própria realidade, a soberana do seu próprio destino. Você não está mais apenas esperando, você está sendo. Quando você usa todas essas chaves, quando coloca sua intenção como uma declaração, quando aprende a ouvir no silêncio, quando reproduz um novo filme em sua mente, quando reprograma seu subconsciente com suas palavras, e mais importante, quando começa a agir como a pessoa que deseja ser, o universo começa a falar. Mas sua linguagem não é barulhenta e grandiosa como você espera. Suas respostas são sussurros sutis, tecidos no tecido da vida. Você pode chamá-los de sinais, de coincidências, mas eles são muito mais do que apenas acaso. Eles são os ecos da energia que você enviou, retornando para você. Esses ecos vêm na forma de sincronicidades, como quando você pensa em alguém e essa pessoa liga na mesma hora. Como quando uma frase sobre um problema que você tenta resolver aparece na boca de um estranho, ou nas páginas de um livro, num momento completamente inesperado. Como quando você vê os mesmos números, os mesmos símbolos, repetidamente durante o dia. Foi o grande pensador Carl Jung quem deu nome a esses momentos. Sincronicidades. Ele disse que elas não eram coincidências sem sentido, mas sim uma ponte significativa entre nosso mundo interior e o mundo exterior. O encontro significativo entre um pensamento ou emoção em nossa mente e um evento no mundo externo, sem conexão causal,
mas com profundo significado, ou seja, a maneira do universo de piscar para você. Mas a maioria das pessoas perde essas piscadelas, tentam explicá-las com lógica, rotulam como coincidência ou simplesmente ignoram. E ao fazer isso, cortam o fio sagrado que as conecta com a orientação que buscam. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é esperar que as respostas venham imediatamente e exatamente como imaginaram. Mas o universo não trabalha segundo calendários humanos. Ele não te dá o que você quer quando você quer. Ele te dá o que você precisa quando você está pronta. Às vezes, a resposta não é um sim ou não claro. Às vezes, a resposta é um atraso, um evento que te desacelera, para e força a reavaliar. E às vezes, a ausência de uma resposta imediata é a própria resposta. Porque silêncio não é vazio, silêncio é espaço. É o espaço que lhe é concedido para ouvir mais profundamente, purificar sua energia e realmente se alinhar com o que você quer. Se você realmente quer ouvir as respostas, um dos passos mais importantes é soltar a necessidade de controle. Você não pode exigir quando, onde ou como o universo vai responder. Não pode gerenciar o processo em nível microscópico, nem forçar eventos a se encaixarem no seu cronograma. Uma comunicação verdadeira com o universo exige entrega, exige confiança, exige estar aberta o suficiente para saber que a resposta pode vir de uma forma que você nunca esperou, mas sempre da forma exata que você precisa. A vida não está testando você, ela está respondendo a você. Quando as coisas começam a ficar difíceis depois que você estabelece uma intenção, isso não significa que está sendo bloqueada. Significa que, porque você pediu expansão, o universo está mostrando os padrões antigos e medos que ainda precisam ser liberados. Se você conseguir manter seu alinhamento um pouco mais naquele momento, permanecer naquela frequência de saber um pouco mais, a mudança acontece. Porque no final do dia, o universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. E quando você se transforma em alguém que confia plenamente, que se entrega completamente, que está totalmente alinhada com a realidade que deseja, o universo não tem outra escolha senão refletir essa nova existência de volta para você. Conversar com o universo não é sobre pedir algo, é sobre lembrar quem você é. A maioria das pessoas passa a vida procurando aprovação externa. Esperam uma prova de que o universo está ouvindo, uma permissão para acreditar em seus próprios poderes, sem perceber que o próprio ato de esperar é o que os aprisiona. O universo não dá o primeiro passo, você dá. Ele não muda sua realidade até que você se mude. Quando você materializa a certeza, quando age como se o que deseja já estivesse acontecendo, quando alinha suas ações, emoções e energia com o futuro que quer criar, o universo não tem escolha senão se reorganizar e acompanhar sua nova frequência. Isso não é uma iluminação de uma única vez, é um modo de ser. Você não pode aplicar isso por uma semana e esperar que sua vida mude. Você vive isso, torna isso parte de si, a cada momento, como respirar. Isso não é sobre esperar que o universo esteja ouvindo. É sobre saber. Saber que cada passo que você dá já a leva para onde precisa ir. Saber que a energia que você emite sempre retorna para você. Saber que você nunca foi impotente, nunca esteve perdida, nunca esteve desconectada da fonte de tudo. O universo não apenas responde a você, ele se move com você. No momento em que você reivindica seu papel como criadora consciente, no momento em que para de hesitar, de esperar, de duvidar e dá o passo completo em seu poder, tudo começa a se desdobrar diante dos seus olhos, exatamente como deveria. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. Se este vídeo tocou algo em seu coração, se o que foi dito encontrou um eco em sua alma, deixe nos comentários, eu entendi, para que saibamos que você está nessa jornada conosco, porque isso não é o fim. É apenas o começo daquela conversa mais pessoal, mais profunda e mais poderosa entre você e o universo. E nós somos gratos por você fazer parte dessa comunidade maravilhosa que está redescobrindo esse diálogo ancestral. Agora, volte ao silêncio e comece a ouvir.